bem mais difícil, o custo minuto é mais custos para fazer uma sandália, às vezes, do que fazer um escarpã, que é uma montagem talvez um pouco mais fácil, depende do escarpã. Mas uma sandália talvez seja mais custoso para a indústria de fazer do que um escarpã. Só que a mulher entende que foi menos material. Então, por ter ido menos material, e o material não é um grande onerador no calçado feminino, talvez custe menos. Então a gente olha preços que são R$ 60 aqui, e daqui a pouco tem outro pagando 120 por uma sandália. Então, como que eu vou ser tudo para todos? Eu tenho que começar a fazer alguma escolha, eu vou ter que ser alguma coisa para todos. Então, eu não tenho flexibilidade na negociação para conseguir atacar esse Brasil de forma massiva. Eu tenho que determinar o que eu quero ser. Itens mais valorizados em um calçado. Aqui foi uma dinâmica, teve vários itens testados, mas pelo menos eu vou mostrar os 3 primeiros, que são os 3 mais falados, e agora o exclusivo desse mês veio com um especial só sobre conforto, que é o tema da moda. Tema da moda que eu digo assim, os últimos 8 anos, muitas marcas lançaram-se nesse atributo de conforto, e muitas marcas que já existiam se reforçaram nesse atributo de conforto, não sendo mais o conforto vovozinha, mas sendo o conforto elegante para uma mulher que quer trabalhar, quer se sentir confortável e não quer que o sapato dê dor de cabeça nos primeiros 30 minutos do dia. Então, ela quer o conforto e não mais distante do design. Então, esse design e o material do calçado servindo como ponte, que o material do calçado é um determinante tanto para conforto quanto para design e estilo. Então, esse grupo mostra, na nossa análise, que a mulher não quer mais o ou no meio das coisas. Ela não quer mais usar um sapato confortável e feio, e nem um sapato bonitaço e que doa o pé. Ela quer as duas coisas juntas. E isso não é nenhuma surpresa, pessoal, isso é só uma constatação, mas quem teve acesso no ano de 1999 e 2000, tem uma entidade internacional chamada SATRA. Essa entidade, ela fez um book de tendências, e esse book de tendências apontava que em 10 anos o atributo conforto no calçado seria o atributo principal. Isso, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, existia Piccadilly no conforto. Não existia o Zaflex, existia Piccadilly. Talvez os Zaflex existissem, mas era uma sombra do que é hoje. Mas não existia mais nada falando de conforto. Podia ser sapato confortável, mas assinar conforto, Piccadilly. Hoje existem várias. E a Satra falou isso há 10 anos atrás. Bastava a gente ler e descobrir uma onda e entrar nisso. E uma pessoa que criando uma marca, uma Ramarim lá do nosso estado, a Ramarim, que era uma mega operação com a marca Ramarim, lança o Total Comfort no meio dessa onda, e o Total Comfort vira uma marca tão forte e poderosa que dentro da organização se discute o que agora, parece que ela está mais forte que a Ramarim. Então começa a ser uma questão de branding, de marca, como é que eu arquiteto essas marcas dentro da minha organização. Porque o conforto realmente foi um vetor de crescimento grande. E agora umas afirmativas, e as mulheres tinham que concordar ou discordar dessas afirmativas. Então a gente vai vendo aqui alguns índices, né? 54% delas compram calçados mesmo quando não precisam. Então, pessoal, se vocês estiverem fazendo um trabalho de loja, junto a algumas lojas, é realmente interessante mudar a vitrine toda semana? Por quê? Porque a mulher, ela passa e compra quando não precisa. Mas se ela passa e vê a mesma vitrine, ela vai ver que é o mesmo produto. Pode ser os mesmos produtos, mas que se arranja de forma diferente. Então, isso, no momento de consumo, onde tu não está pensando, sendo uma coisa muito racional, como agora eu estou mostrando para vocês, influencia bastante. Uma vitrine que de longe eu vejo que não mudou, eu não me aproximo. Mas se alguma coisa está me chamando a atenção, olha, não estava assim semana passada, tu vai lá ver. Porque era a tua loja preferida ou uma das lojas preferidas. E a mulher compra. Se ela gosta, ela compra. De cada 2 mulheres, uma vai comprar. Mesmo quando não precisa. Ninguém precisa de 70 pares num semestre. Essa é uma outra pergunta que a gente começa a confirmar essas coisas, se são verdadeiras, elas estavam em ordens diferentes, mas mostra mais ou menos a mesma coisa. 58% costuma comprar mais de um par de calçados a cada compra. Então, ela não planeja a compra, ótimo, mas e ainda mais quando ela vai comprar, ela compra mais de um. Pelo menos para 60% já compra 2. Sapato hoje, antigamente era um bem caro. Hoje, pessoal, é um bem barato, acessível.
Por quê? Porque a gente agregou outro componente no varejo que se chama crédito. Então a pessoa vai lá e compra 2 pares de sapato e vai pagar R$ 45, R$ 50 por mês. Vai pagar em 6 meses, talvez pague com juros, talvez não pague com juros, mas enfim, R$ 50 por mês, ela comprou 2 sapatos na loja. É barato. Entra numa renda. 68% das entrevistadas gostam de comprar produtos da moda. Isso, para mim, me segurou um freio, porque eu era um articulador, pelo menos na indústria feminina, para que eles não fizessem tanta coleção. Tem empresa que eu atendo que eles lançam uma coleção a cada 40 dias. Então, o que significa? Lançar uma coleção não é um reforço. Eu vou explicar a vocês. É assim, tem uma equipe de representantes nacional. Os caras recebem 2 ou 3 malas de mostruário. Tem 40 dias para vender. Acabou 40 dias, devolve as 3 malas e recebe outras 3 malas. Muda tudo. Se aquele sapato foi um campeão de venda, não vende mais. Acabou. Não, pode ter sido campeão de venda. Não vai vender nos próximos 40 dias. Então, eu estava apelando para várias coisas. Até um apelo mais sustentável, até um apelo um pouquinho assim, bom, a mulher comprou um sapato, ela gostou, daqui a pouco ela gostaria de voltar na loja e encontrar o sapato de novo e comprar, já que foi um... Mas as mulheres adoram a renovação, elas adoram comprar produtos da moda, elas adoram que a moda acelere. Então hoje a gente está lançando, tem empresas agora lançando o inverno, tem representante na rua vendendo o inverno. Então vocês imaginam a dificuldade lá no Nordeste, o cara com uma mala de bota, vendendo no Nordeste, assim, e convencendo o lojista a comprar. Né? No auge, talvez no auge não, próximo do auge do calor. O cara tem que vender o inverno. Está muito acelerado. Mas está tudo assim. Os carros estão com a linha 2013. Né? Há 6 meses eles estão com a linha 2013. Então, daqui a pouco vão lançar 2015. Vai pular um ano, porque vai ser muito acelerado. 40% concordam que pagam mais por produtos da moda. Então, uma estratégia de preço, e bom para o varejo também, se a moda está acelerada, eu tenho menos liquidação. Se eu conseguir jogar esse joguinho certinho, se eu conseguir botar produtos que as pessoas entendam como da moda, eu estou a preço cheio, elas costumam pagar mais produtos da moda, vão negociar menos, talvez eu não entre com mais carga dentro da liquidação. Mas para isso, o nosso representante tem que ser um articulador da moda. O que às vezes não é. A gente desenvolve uma coleção de moda, fizemos uma convenção de vendas, treinamos o pessoal para defender os atributos e eles vão ao lojista e abrem as malas e não falam nada, deixam o lojista escolher os produtos porque eles querem. Isso acontece que não está agregado naquele produto o elemento moda. Então o cara compra sapato mais ou menos por quilo, assim, ela põe numa balança e dá o preço que é. A negociação fica difícil quando não tem argumento para defender. E a grande parte dos nossos representantes sofre por causa disso. Mas era uma tarefa que eles deveriam fazer. E eu fui 8 anos representante de calçado. Então eu sei bem, eu faço muita convenção para representante de calçado e eu sei bem o choro, eu sei bem as manhas, eu sei bem o que não está sendo feito. Porque todo ano, pessoal, já fazem 15 anos que eu tenho a Focal, a gente faz 35 mil ligações por ano para varejo de calçado, falando com os compradores. É claro que essas 35 mil estão divididas em algumas centenas de empresas, cada uma pegando 500 questionários, 30, na sua realidade, mas no total dá isso. Então eu sei muito bem como que o comprador olha para os representantes e entende. Ele acha que o cara faz um trabalho básico bom, mas um trabalho básico não o ajuda mais do que apresentar a coleção, mostrar os produtos e estar servindo de frete daquele mostruário frequentemente, trazendo novidades. Então a profissão de representante é uma que tem que mudar muito e é um dos meus discursos nos últimos tempos. 34% preferem comprar em loja de shopping. Eu falei que gostam de comprar em multimarcas, mas multimarcas também tem loja de shopping. Mas hoje os shoppings estão concentrando as franquias. Pelo custo de manter uma operação, o custo, vírgula, absurdo, vírgula, de manter uma operação em shopping. Esse custo é absurdo aqui, no Brasil, mas vai deixar de ser absurdo, porque existem hoje 250, 280 shoppings aprovados com vocação para a classe média. Não vai ser um shopping monstruoso, construído
grandioso que tem um custo elevadíssimo de manter e eu tenho que botar um custo de aluguel alto. Não, vão ser shoppings adaptados para a classe média consumir. Então vai ter espaço com conveniência, com temperatura controlada para a classe média. A classe média não precisa estar na rua e o rico está no shopping, no ar-condicionado. Isso hoje é assim no Brasil, muitas capitais é assim, mas isso está mudando. 280 shoppings no Brasil com essas características já aprovados pela Associação Brasileira de Shopping Center. E as lojas que costumam comprar, aqui teve uma variedade. Aí eu vou mostrar para vocês que foram citados, pessoal, 400 lojas diferentes. Essas mulheres, a gente pediu lojas onde costuma comprar calçados, elas falaram 400 lojas diferentes. É claro que em 6 estados, 400 lojas é interessante. Mas as 10 lojas mais citadas por ela, tem de todo tipo aqui, tá? Tem uma Arezzo, que é monomarca, tem uma Polielle, você vê que tem representantes de todos os estados, e isso tem uma consequência comercial que eu explico na sequência. A Elmo, a Paquetá está vermelha, porque eu mostrei para vocês do alto consumo do Rio Grande do Sul, falei do polo feminino no Rio Grande do Sul. Aí a Paquetá, por enquanto, é a única rede gaúcha aqui da lista. C&A, Gaston, a segunda, mas do mesmo grupo, Paquetá Gaston. De Santini, Agitos e Sonho dos Pés. Então aqui tem 10 lojas mais citadas, e nós já notamos que a primeira tem 14 e a 10ª já tem 7. Então vocês imaginam onde é que vai dar as 400. Né? Então muito picado, é muito picado. Então mostra, pessoal, que esse trabalho de distribuição e orientação das equipes comerciais em campo precisa ser o pilar principal se tu quer defender marca. Porque às vezes eu vender numa Exposend significa alguma coisa, eu vender na Elma significa outra, eu vender na C&A significa uma, e essas significações têm que ser importantes para a marca que tu quer. E eu não posso trabalhar representante, hoje como muitas indústrias trabalham, como licenciamento. Hoje, muitas indústrias, talvez o polo aqui tenha mudado muito, mas antes era assim, era licenciamento, é um crime que é feito pelo dono da indústria. Pegar um representante, dar uma região para ele, dar umas malas para ele vender, uma tabela, fazer 2 convenções por ano e achar que é suficiente e achar que o cara está fazendo um bom trabalho para a tua marca, isso é licenciamento, é suicídio. Quando tu for ver o que aconteceu na tua marca, talvez não tenha mais retorno. Eu pego algumas marcas que é assim, Santa Catarina, o cara não pode aparecer mais lá. Tem um xerife em Santa Catarina lá que se o representante aparecer, ele mata o cara. Pelo que ele fez. Só que esse representante já saiu, a gente botou outro bonzinho agora. Só que o cara não quer mais saber do bonzinho, porque quem queimou é a marca. Só que no Paraná, a marca é endeusada. Era outro representante, o mesmo licenciamento, mas o cara deu sorte. Eliminar a sorte, pessoal, significa a gente botar a gestão. Botar a gestão comercial significa estar em campo, junto com eles, ajudando eles a fazer melhores negócios. Se tivesse, e vai acontecer no Brasil, a notícia talvez ruim para a indústria. O jogo está difícil, vai ficar pior. Porque vão acontecer as consolidações. Daqui a pouco, algumas dessas multimarcas vão se somar. E vão dominar 3 ou 4 regiões. E daqui a pouco vão ter 700 lojas. Quando o cara ter 700 lojas, ele batia no representante com uma varinha. E o cara apanhava. Com 700 lojas, é uma clava, é um porrete. O cara vai virar pó na primeira pancada. Porque 700 lojas, ou tu discursa com ele de igual para igual, preparado, defendendo a coleção, a marca, os diferenciais, defendendo indicadores do varejo, retorno do espaço, se eu tenho 10 metros de parede, tem que dar quanto espaço isso, ou eu discurso quanto em reais, em faturamento tem que dar, nessa língua de um plano de negócio, ou eu estou fora do jogo. Então tem muita marca que vendia em grandes redes, tipo essa, hoje não vende mais. E está apanhando de varinha ainda, porque o cara tem 50 lojas. 50 lojas para o Brasil não é nada, só que o cara se acha poderoso. Ele é poderoso, fatura, ganha, milionário, tudo bem, mas 50 lojas, olha o Brasil, o tamanho que é. Quando o cara tiver 1000 lojas no Brasil, aí o cara é poderoso em distribuição. Com 50 lojas, o cara tem uma distribuição esparsa, mas não nacional. Bom,
Desse ato 1, é claro que eu fiz um resumo, azimuth720.com.br, vocês vão encontrar um site tipo esse. E naquele campo que eu sublinhei ali, destaques, lá em cima, vocês clicando ali tem um sumário que está para vocês baixarem, que tem muita informação, são 8 páginas de texto, com um resumo bem mais aprofundado que eu falei aqui. E tem esse infográfico, que resume as informações que eu passei em slides. Eu fiz em 2 partes, mas o infográfico é um só, e vocês está em alta resolução, dá para imprimir e fazer um banner desse tamanho do Simbi ali. Mas tem as informações que eu falei para você, de consumo, de preço e tudo mais. E alguma coisinha a mais. No nosso ato 2, tranquilo até aqui, pessoal? Pesquisa, ok. Eu sei que o polo é infantil, mas talvez muita coisa que eu falei de representantes sirva ainda para vocês e a reflexão é importante. Então agora a gente vai falar no novo comportamento. E esse novo comportamento gera um novo indicador. E eu vou mostrar esse filme, e esse filme tem 2 pontos. Um ponto é a gente olhar esse filme pelo nosso lado profissional, e o outro ponto é o ponto que eu gostaria que também vocês prestassem atenção pelo lado pessoal. Quem daqui tem filhos já? Levanta a mão, por favor. Filhos. Então, quando vocês estiverem olhando esse filme, pensem neles. E pensem no que vocês estão fazendo na vida de vocês e, principalmente, como estão usando o tempo da vida profissional de vocês. Então, vamos lá. O filme tem 1 minuto e meio, 2. Imagine a big explosion as you climb through 3,000 feet. Imagine a plane full of smoke. Imagine an engine going clack, 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 clack. Sounds scary. Well, I had a unique seat that day. I was sitting in 1D. I was the only one who could talk to the flight attendants. So I looked at them right away, and they said, no problem. We probably hit some birds. The pilot had already turned the plane around, and we weren't that far. You could see Manhattan. 2 minutes later, 3 things happen at the same time. The pilot lines up the plane with the Hudson River. It's usually not the route. He turns off the engines. Now imagine being on a plane with no sound. And then he says 3 words, as unemotional 3 words as I've ever heard. He says, brace for impact. I didn't have to talk to the flight attendant anymore. I could see in her eyes, it was terror. Life was over. And I want to share with you 3 things I learned about myself that day. I learned that it all changes in an instant. We have this bucket list, we have these things we want to do in life, and I thought about all the people I wanted to reach out that I didn't, all the fences I wanted to mend, all the experiences I wanted to have and I never did. As I thought about that, later on I came up with a saying, which is, I collect bad wines. Because if the wine is ready and the person is there, I'm opening it. I no longer want to postpone anything in life. And that urgency, that purpose has really changed my life. The second thing I learned that day, and this is as we clear the George Washington Bridge, which was by not a lot, I thought about, wow, I really feel one real regret. I've lived a good life. In my own humanity and mistakes, I've tried to get better at everything I tried. But in my humanity, I also allow my ego to get in. And I regretted the time I wasted in things that did not matter with people that matter. I thought about my relationship with my wife, with my friends, with people. And after, as I reflected on that, I decided to eliminate negative energy from my life. It's not perfect. It's a lot better. I've not had a fight with my wife in 2 years. It feels great. I'm no longer trying to be right. I choose to be happy. The third thing I learned, and this is as your mental clock starts going 15, 14, 13, you can see the water coming. I'm saying, please blow up. Right? I don't want this thing to break in 20 pieces like you've seen in those documentaries. And as we're coming down, I had a sense of, wow, dying is not scary. It's almost like we've been preparing for it our whole lives.
But it was very sad. I didn't want to go. I love my life. And that sadness really framed in one thought, which is, I only wish for one thing. I only wish I could see my kids grow up. About a month later, I was in a performance by my daughter, first grader, not much artistic talent yet. And I'm bawling, I'm crying like a little kid. And it made all the sense in the world to me. I realized at that point, by connecting those two dots, that the only thing that matters in my life is being a great dad. Above all, the only goal I have in life is to be a good dad. I was given the gift of a miracle, of not dying that day. I was given another gift, which was to be able to see into the future and come back and live differently. I challenge you guys that are flying today. Imagine the same thing happens on your plane, and please don't. But imagine, and how would you change? What would you get done that you're waiting to get done because you think you'll be here forever? How would you change your relationships and the negative energy in them? And more than anything, are you being the best parent you can? Thank you. Às vezes nós pensamos na nossa vida muito departamentalizada, muitos compartimentos, né? Agora eu estou na figura do pai, da mãe, agora eu estou na figura do gerente. A gente nunca pensa que é uma coisa só. A gente nunca ordena um pouco esses objetivos da nossa vida e a gente deixa a vida passar e a gente repetir os dias, iguais aos outros. E quando a gente vê, a gente está há alguns anos fazendo a mesma coisa na empresa, a empresa não cresce, a gente também não faz nada diferente, fica naquele jogo de vamos tentar fazer algum dia alguma coisa diferente, mas esse algum dia não chega. Até que chega um acidente assim na nossa vida. Pode não ser um avião, pode ser uma outra coisa. Pode ser um infarto, pode ser uma pessoa próxima, pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um filho, pior ainda. Pode ser alguma tragédia, e às vezes as tragédias nos ensinam muito. Mas por que deixar uma tragédia acontecer? Por que deixar uma empresa quase quebrar para a gente começar a fazer as coisas diferentes? Por que a gente quase se separar, e eu entendo muito bem desse assunto familiar, porque eu estou no meu 3º casamento, então agora estou tentando fazer certo, né? Eu adotei coisas desse filme. Eu não quero mais estar certo, eu prefiro ser feliz. Eu eliminei a energia negativa porque eu escolhi viver pelo outro lado positivo. Então são escolhas que a gente faz. E quando a gente está trabalhando profissionalmente, se a gente busca fazer o melhor profissional possível para aquela organização, para aquela marca, no final das contas, a gente está levando para casa condições de ser um melhor pai, uma melhor mãe. Porque se a gente é o melhor do mundo no que a gente faz, nós vamos ter a permanência naquele emprego. Se não for naquele emprego, rapidamente a gente consegue em outro, mas nós vamos ser destacados dos demais. Mas quando a gente olha para os demais não estão fazendo a parte deles, e nós achamos que a gente também não vai fazer porque os outros não estão fazendo, a gente está jogando um outro tipo de jogo que não seja esse. Então, quando ele coloca o objetivo de ser o melhor pai acima de tudo, ele está dizendo que ele vai ser também um melhor profissional. Porque se eu for um melhor profissional, eu vou dar mais condições para minha família e para sustentar minha família, e aí sim ser um melhor pai. Então, dentro desse contexto, pessoal, o conceito é o de melhor do mundo. Esse é um conceito que eu uso muito em equipes de venda. Como que é esse conceito? É do ser o mais indicado, o mais reconhecido, o mais admirado na tua área de atuação, na tua região. Então, se eu pegar um representante que só atua aqui em Birigui, Araçatuba e região, e eu perguntar para os lojistas dele, e é isso que eu faço, eu pergunto para os lojistas da carteira desse representante, e pergunto qual o melhor representante de sapato infantil que atende a sua loja, sem que o cara saiba qual é a marca que está contratando o serviço. E o cara fala, bom, é o José. É o José. E quando o José é falado por toda a carteira dele, na sua maioria, ele está conquistando o indicador de melhor do mundo. Agora, pessoal, eu conto alguns trabalhos que eu fiz para redes de varejo, inclusive. Trabalhei aqui no interior de São Paulo com a Passarela 2, 3 anos.
existiam gráficos que analisavam dia a dia. Eles analisam muito mais informações do que a indústria de calçado, o varejo hoje organizado. Olhavam gráficos e era assim, olhando ao longo de 3 anos, existiam as marcas do topo, que eu chamo as marcas melhores do mundo, em todos os segmentos, é claro, e essas marcas tinham pequenas oscilações. Agora teve um período ruim, 6 meses ruim, teve uma oscilaçãozinha. Depois da marca 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, o mesmo comportamento, só que a oscilação já era mais cavada, o buraco já era mais embaixo, aí o buraco é mais embaixo. Depois da 9ª, era um risco, assim, olha, estava presente, depois não tinha mais, sumia. Bem no período de buraco, sumia a marca. Começou a acontecer, ela voltava. Então, o que isso me diz? As marcas melhores do mundo, a crise oscila pouco, se eu estou fazendo um trabalho dentro do varejo. Porque vamos ser lógico, o varejo precisa de solução. Se o mercado está ruim, o varejo precisa de solução para vender. E as marcas que ele aposta e ele elege como o melhor do mundo são a solução. Mas a gente está deixando eles escolherem. A gente pode chegar lá e dizer que nós queremos ser. Nós queremos brigar por essa posição. Ser a primeira, a segunda, a terceira na loja do cara. Quando a gente está nesse nível, a gente oscila pouco. E o representante, por sua vez, tem grande parte nesse nosso discurso. Ele precisa defender esse indicador de melhor do mundo. Eu acho que é o principal indicador do representante comercial, é o melhor do mundo. Se ele for o melhor do mundo nessa entrevista semestral, as metas, consequentemente, vão vender. Existem exceções. O representante que é muito querido e vende pouco. Mas isso é captado. E isso não representa ser o melhor do mundo. O melhor do mundo tem que fazer negócio. Exemplos aleatórios aqui, diversos segmentos, não estou trazendo marcas aqui, são melhores do mundo. Quando eu mostro essa imagem, todo mundo já viu. Algum filme já viu do Rocky Balboa, né? Mas o que representa essa ficção? Representa uma história de alguém que botou um objetivo maior do que ele achava que podia alcançar, mas naquele momento ele acreditou. Mas estava tão distante daquele catador de galinha, daquele cara que trabalhava em açougue, que ser um campeão mundial de boxe era